Oi, galerinha, tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula dentro do tema de ecologia? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Mas afinal de contas, o que é um ciclo biogeoquímico, né? Então, o ciclo biogeoquímico, ele estuda a movimentação de compostos, de elementos químicos que estão presentes, né? Ora em ambiente terrestre, né, ora em ambiente orgânico. Então, por isso que ele é bio, né, remete à vida, então está dentro da composição de compostos orgânicos, ora ele está disponível no ambiente, quando a gente pensa na presença dos sais minerais, por exemplo, no solo, né, que serão absorvidos pelas plantas, e estamos tratando de elementos químicos, não é mesmo? Então, dentro dos ciclos, a gente vai trabalhar os ciclos que são principais, que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o do nitrogênio, que esse bomba nos vestibulares, tem bastante fases aí, bactérias, costuma ser o mais complicadinho, tá? E a gente começa pelo mais simples, porque o mais simples também é um dos mais importantes, que é o ciclo da água. Então, antes da gente tratar propriamente dita, né, do ciclo, como ele acontece, é legal a gente relembrar aí por que que a água é importante. Então, quando a gente pensa na maneira que essa água ela se distribui no planeta, a gente está pensando que aproximadamente aí 97,5% dessa água está concentrada em ambiente marinho, né? Então, na composição de mares e oceanos. Então, os outros 2,5%, né, são contidos aí em água doce. Lembra aí que quando a gente fala água doce, não é água com açúcar, né? É uma água com baixa concentração de sais, mas comumente a gente está acostumado a lidar como água doce. Então, desses 2,5% de concentração de água doce, 77% estão presos eh, nas geleiras, nas calotas polares, tá? Então, indisponível para uso. 0,04% está na atmosfera, na composição aí dos vapores de água, né? 0,36% está na composição dos lagos, rios e pântanos, e aí sim, né, pronto para que a gente possa utilizar, né? E 22,5% aproximadamente está guardado no subsolo, em locais que a gente chama de lençol freático, de aquíferos, que é onde você tem uma concentração muito grande de água armazenada entre as camadas de rochas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem do ciclo ali e evidencio isso para vocês, tá? Então, não por acaso, né, o nosso planeta, quando ele é visto de fora da atmosfera, a gente fala que ele é o planeta azul, justamente por conta da grande quantidade de água, né? Ou seja, 70% da superfície do planeta é coberta por água. Tem um dado legal para a gente pensar aqui dentro dessa situação, que é no que confere aí o derretimento das geleiras. Então, pesquisadores já trouxeram esses dados de que você tem presença de vírus, de bactérias, que são potenciais causadores de doenças e que estão ali armazenados nas camadas mais profundas, dessas calotas polares. E que uma vez que o aquecimento global está acontecendo, né, e essas geleiras, essas calotas, elas estão derretendo, pode acontecer o surgimento de outras pandemias, de outras doenças, também desconhecidas, porque pode vir à tona aí esses micro-organismos que estão ali armazenados. Então, além da gente se preocupar, né, com o aumento do volume de água nos mares aí, nos oceanos, a gente também tem que pensar em um potencial risco de surgimento de novas doenças, né? É legal a gente ter isso em mente também, tá? Sobre a importância para os seres vivos, por que que a água é importante para o ser vivo? Porque a gente aprende, né? A água é um solvente universal. Ela participa de diversos processos metabólicos do corpo. Mas a gente tem que pensar que é a partir da água que a nossa sobrevivência, assim como a de todos os outros seres vivos, também são garantidas.
e que para isso você precisa ter um equilíbrio e uma conservação dessa biodiversidade. Então, sem a presença da água, essa grande variedade de vida que existe não existiria, tá? Além de que a presença da água, ela também regula o clima do planeta. Então, se ele está mais quente, se ele está mais frio, se a quantidade de chuvas é mais intensa, se aquele ambiente é mais seco, e aí, por consequência, ele pode ser mais quente, tudo isso vai interferir aí no processo do ciclo da água, tá? E, consequentemente, na sobrevivência de organismos ali. É aquilo que a gente sempre fala, né? O ambiente seleciona quem vai sobreviver em determinada condição. Então, quando a gente falou sobre sucessão ecológica, e aí eu falei para vocês: olha, se você tem uma área que sofreu um impacto ambiental, sofreu uma queimada, quando a sucessão ecológica secundária acontece, quando há a reocupação daquele espaço, pode ser que você encontre ali espécies que não existiam antes. Porque você muda, o clima daquela região pode mudar. E aí diminui ou aumenta a quantidade de água, e aí você seleciona quais são os animais, quais são as vegetações que vão sobreviver ali dentro daquele novo momento que foi formado, certo? Então, observando aqui essa imagem ao lado, né, a gente tem o ser humano com uma composição corporal aí de aproximadamente 65% de água, onde, né, essa água ela é ingerida quando a gente bebe ou através da ingestão dos alimentos. E aí a gente elimina essa água em processos de respiração, através da transpiração, né, eliminando aí através do suor, na formação das fezes e na formação da urina. Então, o gado, por exemplo, né, então a gente tem uma vaca aqui, 52% do corpo da vaca é composto por água. Um rato, 67. Aí a gente vem para um vegetal, né? Então, um alface tem em sua composição aí 95% de água. Ah, mas de onde ele consegue essa água? Ele absorve a água através das raízes, né? Vasos do xilema transportam essa água por todo o corpo dessa planta, e aí ela vai perder, ela elimina uma parte dessa água em processo de transpiração, lá através da abertura e do fechamento dos estômatos, tá? A medusa, que é um animal aí do filo Quinidária, essa medusa tem 90%, né, do seu corpo aí composto por água, a cenoura também, e o leite 87% de água, tá? Hã, há uma outra importância para os seres humanos que não está só ligado ao próprio metabolismo, né, ao próprio funcionamento do corpo, mas ao que se refere à sobrevivência, né, conforme nós já falamos. Então, quando a gente pensa em processos de agricultura, indústria, são as duas áreas aí que mais utilizam a água para poder se manter. Então, agricultura para poder fazer a irrigação das plantações. Quando a gente pensa também no gado, né, gado de corte aí para vender carne, você também tem pastos que precisam ser irrigados, para quando você mata esse animal e vai processar a carne, que aí está nas indústrias, você também gasta uma quantidade muito grande de água. A gente precisa relacionar essa situação também a um aumento populacional, né. Então, como há um aumento da população, há uma demanda maior por alimentos, há uma demanda maior em consumo de produtos, né, industrializados, e aí a indústria também acaba consumindo uma boa parte dessa água, composição de tecidos, né, tintura de tecidos para fabricação de roupa, processamento de algodão. Então, tudo isso também aumenta à medida que o aumento da população também acontece, né. E o consumo que a gente faz no nosso dia a dia aí para limpeza, higiene e cozimento dos alimentos. Então é importante para nossa sobrevivência também nesse sentido, né. Agora para o corpo humano em específico, né, na fisiologia humana, né, a gente vai pensar em relação à produção de energia
Então as células, para que elas consigam fazer o processo de respiração celular, elas precisam de água para realizar essa função. O sangue, que é um tecido conjuntivo aí que tem a sua matriz líquida, né, falamos sobre isso aí na aula de histologia ano passado, então essa matriz líquida depende, né, da presença da água. Se você não tem, se você não conseguir transportar os nutrientes pelo seu corpo, se você não conseguir transportar o oxigênio pelo seu corpo, você tem a sua sobrevivência comprometida. Quando a gente pensa na desintoxicação desse corpo também, então o processo de formação de urina, né, a liberação desses excretas nitrogenados que, se permanecerem no nosso corpo, pode causar algum tipo de intoxicação, também vai demandar a presença da água. Quando a gente pensa na regulação de temperatura, né, que a gente chama de termorregulação, a água também vai regular a temperatura do nosso corpo com a formação do suor, né? Regulação do intestino, então pensando em um sistema digestório, né, você tem lá no intestino a reabsorção de água. Então a água participa de um processo de aceleração da degradação desses compostos, né, desses carboidratos, proteínas, lipídios, mas depois lá no intestino uma parte dela é reabsorvida. Se isso não acontecesse, se a gente não tivesse a presença da água nesse processo, as fezes elas seriam solidificadas, ela ia empedrar. É o que acontece. Vou abrir um paralelo aqui para a gente falar de merda. É, o indivíduo que tem o intestino preso, ele acaba tendo bas quanto mais preso está o intestino, quanto mais dias ele fica com o intestino preso, mais difícil é para ele eliminar essas fezes. Porque quanto mais tempo esse bolo fecal passa no intestino, mais a água vai sendo absorvida, mais a água vai sendo absorvida e devolvida para o corpo. E aí ela vai ter mais dificuldade de sair. O inverso é verdadeiro. Porque o indivíduo, quando ele está com uma infecção intestinal, por exemplo, e ele tem diarreia, a diarreia sai em estado líquido. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo está com um desarranjo intestinal tão grande que não dá tempo desse bolo fecal parar, dar uma paradinha no intestino para que uma parte da água seja reabsorvida. E aí vai saindo aquelas fezes em estado líquido. Por isso que quando o indivíduo está com diarreia, ele vai ao médico e o médico passa um soro, que é para evitar que ele desidrate, justamente porque ele está perdendo água em grande quantidade ali. Então é importante que essa água seja retida no corpo do indivíduo. Trabalhando especificamente o ciclo da água, a gente divide esse ciclo em duas partes. Então, o ciclo ele é bem simples, tá? Não foge tanto do que vocês provavelmente já conhecem, mas a gente acaba dando nome a algumas participações, né? Então, você tem aqui a água sofrendo um processo de evaporação. Essa evaporação sobe, a água se condensa, porque a temperatura aqui em cima é menor, formam as nuvens, depois ela se precipita em forma de chuva. Então, o sol aquece a água evapora, se condensa, precipita em forma de chuva. Poxa, sem novidades, certo? Mas lembra que lá no comecinho da aula eu falei para vocês que o ciclo biogeoquímico passa por uma fase dentro de um organismo, né, então você tem que ter uma participação orgânica neste ciclo. Então a gente vai chamar de ciclo curto aquele onde não há a participação de nenhum ser vivo. Então quando eu falo para você que a água evapora na presença do sol e se precipita em forma de chuva, não tem nenhum ser vivo participando dessa etapa do ciclo. Então ele é chamado de pequeno ciclo ou ciclo curto. O grande círculo, círculo é ótimo, né? O grande ciclo, que também pode ser chamado de ciclo longo, ele vai envolver a participação de um ser vivo. Então, quando você toma um copo de água, por exemplo, você já está dentro do ciclo da água.
porque aí essa água vai ser incorporada ao seu organismo, vai participar de diversas funções e só depois ela retorna ao ambiente. Então, de que maneira que ela vai voltar para o ambiente? Quando você suar, quando você transpirar, quando você fizer xixi, quando você eliminar as suas fezes. Porque é a maneira que a gente viu que essa água acaba retornando para o ambiente. Então, ó, vamos repetir aqui, olha. Então, você tem o sol aquecendo esse lago, o lago evapora, se condensa, forma chuva, precipita. Mas, ops, tô vendo um gado aqui, olha. Então, eu tenho animais que estão bebendo essa água. E uma vez que tem animal bebendo essa água, eu já estou falando de um grande ciclo, certo? Porque aí depois, no processo de. E aí eu tenho as plantas também, né? Vamos incluir as plantas aqui nesse processo. Então, você também tem plantas aqui que, através das suas raízes, também estão sugando essa água, incorporando aos seus processos metabólicos, e essa água vai ser devolvida lá na evapotranspiração, que é a saída de água através dos estômatos. Eh, quando eu te falei lá atrás da formação dos aquíferos, do lençol freático, eu queria te mostrar essa imagem, olha, porque a água ela penetra, né, através do solo aí, e você tem camadas de rochas, aqui nessa composição também. Então a água acaba penetrando, passando por essa rocha, você tem rochas que são rochas porosas, tá, por onde a água penetra, e ela vai infiltrando, infiltrando, até que ela encontre uma rocha que não seja porosa. E aí ela se acumula, como se fizessem rios subterrâneos ali, tá. Então você tem grandes reservas de água, potáveis aí nesses lençóis freáticos, nesses aquíferos, né, que são quando a quantidade é muito maior, concentrado aí nesse subsolo. Beleza? Então, ó, basicamente o ciclo da água está encerrado aqui, tá? Então, pequeno ciclo, não tem a participação de nenhum ser vivo, é basicamente evaporação, precipitação. E aí o grande ciclo, né, ou ciclo longo, vai ter a participação de seres vivos, eliminando essa água aí através de processo de transpiração, respiração. Resolvido? Vou te trazer um outro exemplo legal aqui, já que a gente estava falando que as plantas, né, elas conseguem retirar uma grande quantidade de água desse subsolo. Estudos indicam que na Amazônia, as árvores de grande porte, elas conseguem jorrar aí, elas conseguem liberar por dia 1.000 litros de água na atmosfera. Então a quantidade de chuva, a densidade de chuva na Amazônia é muito grande. Então é só a gente pensar a quantidade de chuva que existe, a quantidade de árvores, perdão, que existe lá e como isso está se transformando em chuva, porque a gente também tem a grande bacia amazônica ali, que é uma grande reserva de água embaixo desse solo. Então essas árvores também estão alcançando esse lençol, essa bacia, trazendo essa água à tona, né, trazendo essa água para a atmosfera. Então dá uma olhadinha nesse canto do desenho aqui, e eu vou falar para você olhar esse canto, porque essa daqui basicamente a gente já sabe, tá. Então quando a gente pensa na floresta produzindo chuva, esse conceito aqui vai valer para a floresta, mas vale para qualquer outra coisa, em relação à formação das chuvas, tá. Então a planta vai lá, absorve a água através das suas raízes, ela é transportada por todo o corpo da planta, vai ser eliminada pelos estômatos, vai se condensar, vai ser precipitada, precipitar. Tá? Aí eu não estou muito acostumada, sabe, a ficar gravando esses vídeos, eu fico tímida, aí eu fico falando um monte de coisa errada. Dá um desconto aí para essa velha professora, tá? Nos próximos eu prometo que eu vou melhorar. É, então essa água ela se precipita e volta aí para a atmosfera para poder ser aproveitada pelas raízes das plantas. Mas o que interessa para a gente, né, o que eu quero mostrar para vocês é esse lado aqui, que é quando a gente fala dos rios aéreos da Amazônia, né. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma grande concentração de água
sendo devolvida, sendo colocada aí na atmosfera através dessa transpiração dessas árvores de grande porte que existem ali. Então, você tem o oceano, você tem a evaporação de parte da água do oceano, formando nuvens aqui, certo? Essas nuvens são carregadas através do vento até a Amazônia. Quando chega lá, ela ainda encontra mais um monte de nuvens que são produzidas na própria Amazônia através desse regime de evapotranspiração. Essas nuvens, ao ser levadas pelo vento, ao invés delas irem em uma corrente aqui em direção ao Oceano Pacífico, elas encontram uma barreira, e essa barreira é a Cordilheira dos Andes. Então, essa chuva, essas nuvens, né, que poderiam se precipitar no oceano, elas vão descendo o continente aqui, olha, sentido centro-oeste, sentido sudeste, sentido sul. E aí no sul, como a temperatura é mais fria, ela se condensa de uma maneira mais rápida e precipita, aumentando o volume de chuvas nessa região. Então, toda essa chuva é carregada para essa região do sul do Brasil, para o Paraguai, para a Argentina, graças a essa barreira que a Cordilheira dos Andes coloca aqui. Então a gente chama isso de rios aéreos da Amazônia, porque há uma grande quantidade de água circulando ali. E aí a gente precisa pensar em uma situação. Todos os dias o noticiário traz alguma informação sobre desmatamento na Amazônia, desmatamento, né, ilegal, descontrolado. A gente pensa em queimadas acontecendo nessa região da Amazônia e a gente não pode separar isso, né, de uma consequência muito grave, porque quando você tem esse desmatamento, quando você tem essas queimadas, quando você tem a destruição da floresta acontecendo, você vai ter uma diminuição da evapotranspiração. Então, há uma diminuição na formação de chuvas. Se não está formando tanta chuva, você vai ter aqui, ó, vários estados, outros países sendo afetados pela diminuição dessa chuva. Então há um impacto muito grande sendo gerado aí a cada vez que a gente assiste uma notícia falando que a Amazônia está em chamas. Então é importante a gente pensar nisso, até porque vestibular adora trabalhar isso em atualidades, né? Então, qual a interferência? Até porque o ciclo da água, por ser um ciclo muito simples, que é essa historinha eh, de evaporação, precipitação, ele vai te cobrar, ele pode te cobrar possíveis interferências nesse ciclo, o que que acarreta. Então você vai ter perda de biodiversidade, tanto vegetal como animal. Você tem população humana sofrendo o impacto disso. Então esse ciclo da água pode ser abordado dessa forma. Então há consequências aí do desmatamento em cima da quantidade de chuva que está sendo produzida, beleza? O que que a gente pode fazer com isso, não é mesmo? O que que a gente pode fazer para mudar isso? Então, ter atitudes de preservação em relação a essa água, né? Então, proteger os mananciais, que são as nascentes, reflorestamento, né? Reflorestar não só as margens dos rios, mas qualquer área impactada, para você tentar devolver, né, o índice pluviométrico, evitar o desperdício, e aí a gente já está pensando pessoalmente em relação à nossa atitude. E aí, o que você tem feito? Quanto tempo tem demorado no banho? Tá? Você escova o dente com a torneira aberta? Sua mãe tá lavando o quintal todos os dias? Minha mãe aqui é mó treta, cara. Nossa, já briguei muito aqui porque eu tenho 2 quintais aqui, que é a minha casa dá frente para 2 ruas. Todo dia, cara, minha mãe com a mangueira lavando o quintal. Agora, até por conta do quadro de saúde dela, deu uma parada, mas tinha muita briga aqui por causa disso. Então, de que maneira a gente está utilizando esse recurso, né, que pode acabar, porque o impacto, né, pode ser tão grande, você ficar jogando esgoto, presença de poluentes,
Até que ponto a gente é responsável também por isso. Porque quando a gente fala da nossa responsabilidade, você pode pensar assim: "Ah, eu, como é que eu vou lá plantar uma árvore, meu? Eu não tenho nada a ver com isso". Você tem a ver com isso a partir do momento que você pode tomar medidas simples de prevenção e não faz. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Era isso que eu queria trazer sobre o ciclo da água, pa mostrar uma importância um pouco maior, além do entendimento do próprio ciclo, mas tratando especificamente um aspecto biológico, é importante que vocês gravem aí a etapa do ciclo curto, do ciclo longo, porque de repente algum vestibular que não seja o Enem, que cobra de uma maneira mais aplicada as questões, você pode pegar algum vestibular que vá te perguntar de maneira específica sobre alguma fase, beleza? A gente continua falando sobre os ciclos. Opa, deixa eu abrir aqui minha câmera para me despedir de vocês. A gente continua falando sobre os ciclos biogeoquímicos nas próximas aulas. Então, se você conseguir assistir essa aula até sexta-feira, você já vai ter tido a introdução sobre esse assunto. Na aula de sexta, a gente continua trabalhando mais um ciclo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo. Bye.